Então, boa noite, vamos começar, gente. Hoje vamos falar de matéria de mérito, tá? A gente já trabalhou com as condições da ação, já trabalhamos com os pressupostos processuais. Agora a gente vai trabalhar com o mérito da ação. Então, depois que a gente analisa se naquele processo tem todos os pressupostos e todas as condições da ação, que são coisas processuais, burocráticas, a gente vai entrar no mérito mesmo, no cerne da questão, para ver se aquele direito que o autor alega ter existe ou não, tá? Para a gente entender o que é mérito, a gente tem que primeiro entender o que é lide, gente. Lide é a pretensão resistida, tá? Lide é o conflito. Sem a lide, sem uma pretensão resistida, não justifica de processo, tá? Então, se a Luana, né, Luana, chega pro crush dela e fala assim, quero furar a quarentena e te encontrar, amor da minha vida. E ele fala, ótimo, vamos encontrar. Qual que é a pretensão da Luana? Ser irresponsável e furar a quarentena. Essa pretensão foi resistida? Não, porque ela arrumou outro responsável igual ela. Não pode, Luana, não pode, já falei, tá? Mas, ou seja, existe um conflito? Não, existe só amor neste caso. Porque ela quer e ele também quer, olha que coisa linda, né? Agora, se vocês viram para mim e falam assim, professora, a gente quer fazer prova em grupo. E eu falo, sem chance. É uma pretensão resistida. E aí começa um conflito entre a gente. Na verdade, não começa, né, gente? Porque eu não vou nem deixar acontecer, é não e pronto. Mas vocês entenderam? O conflito ele só existe quando alguém quer uma coisa e o outro resiste à vontade daquela pessoa. Aí surge uma lide, surge um litígio, surge um conflito, tá? Isso é a lide, é a pretensão resistida, né? E o que é o mérito? Por que eu expliquei o que é a lide? Porque a gente precisa entender o que é a lide para entender o que é o mérito. O mérito, a gente fala que é a lide nos limites do pedido. Então, imagina a seguinte situação, tá? Eu tenho aqui a seguinte situação. Tô andando de carro. Nossa, gente, eu tô com a mesma gasolina de quando a quarentena começou. Tem 2 meses que eu não boto gasolina. Aliás, alguma coisa boa, alguma coisa de economizar nesse tempo, né? Mas enfim, acabou a quarentena, todo mundo pra rua, saí no meu carro, vem a Yara e pum, bate no meu carro. Horrível, Yara. Ainda desce do carro, gente, e me xinga, e me empurra, e me faz cair no chão e machucar. Bom, vou ter que ajuizar uma ação contra ela, né? Indenização por danos materiais, o conserto do carro, e por danos morais, porque ela me ofendeu, né? Ela tá falando aí que é a cara dela. Se viu fazendo isso, né, Yara? Pois bem, dois pedidos eu tenho, não tenho? Eu posso pedir indenização por danos materiais e morais. Só que quando eu ajuizei a ação, eu contei todo esse caso que eu contei para vocês, eu contei na minha petição inicial, mas eu pedi só indenização por danos materiais. O juiz, ao ler, ele percebe, gente, essa pessoa sofreu um dano moral também. Ele pode dar uma indenização por danos morais sem eu ter pedido? Mesmo que esteja na cara que eu quero? Não pode. Ele vai ultrapassar a inércia, ele vai ultrapassar a imparcialidade. Ele está distrito, ele está limitado ao que eu pedi. Ou seja, qual que é o cerne da questão nesse processo? São os danos materiais. Não adianta eu querer discutir os danos morais porque ela não pediu. Então, eles não são tão... Quer dizer, quando eu ajuizar a ação, a Yara não vai perder tempo contestando os danos morais, fazendo prova dos danos morais, e nem o juiz vai poder perder tempo com isso, porque simplesmente não pode deferir os danos morais, eu não pedi. Então, é a lide, é o conflito da batida de carro, nos limites do que foi pedido, porque eu não posso discutir algo que não foi pedido, e o mérito é aquilo que é debatido, é aquilo que é discutido no processo. Por isso que a gente fala que mérito é a lide nos limites do pedido, tá? Então, é o conflito limitado pelo que foi pedido, porque eu só discuto o que foi pedido, tá? Então, matéria de hoje é mérito. E o que é mérito? É a lide nos limites do pedido, tá? E aí a gente tem outras definições de mérito que, no final das contas, são a mesma coisa, tá?
Mas é outras definições legais, que é o primeiro, é o bem da vida jurídico, debatido no processo, é aquilo que eu estou debatendo no processo, e a causa de pedir mais pedido. Causa de pedir a gente vai aprender na quinta-feira o que é, mas é aquilo que justifica o meu pedido, o conflito, mais o limitado pelo pedido, tá? Então, mérito lide nos limites do pedido, tá? E aí, partindo desse pressuposto do que é mérito, a gente vai ter sentença que resolve esse mérito e sentença que não resolve esse mérito. E a gente conversou sobre isso quando a gente trabalhou a teoria do processo, a teoria eclética da ação, na qual o Liebman falava, olha, o meu direito de ajuizar a ação é um direito constitucionalizado e incondicional. Agora, o meu direito de ter uma sentença que resolve o mérito, ele está condicionado às condições da ação e aos pressupostos processuais, porque eu tenho que dar ao judiciário todos os requisitos para ele poder resolver aquele conflito, tá? Então, vou ter sentenças que vão resolver o conflito e sentenças que não vão resolver conflitos. São as sentenças que extinguem o processo com ou sem resolução do mérito, o que vai cair nas duas provas, a do turno da manhã e do turno da noite. Por isso, é importante a gente ver quais são, tá, esses casos. Quando que vai ser extinto com resolução e quando que vai ser extinto sem resolução. Está no artigo 485 e 487 do CPC. Eu vou ler e vou explicar artigo por artigo agora, inciso por inciso, com vocês agora. Mas deixa eu dar, já que vai cair na prova, uma dica de prova sobre isso para vocês, tá? Pensem sempre, tenham raciocínio sempre da seguinte forma, tá? Aquilo que Meu Deus, tô caduca. Não. Aquilo que resolve o conflito ou não. Então, leu, não está lembrando se é um caso de extinção com ou sem resolução? Pensa, mas o conflito foi resolvido? Ah, foi resolvido. Então, extinção do processo com resolução. Não foi extinção do processo sem resolução. Professora, eu tenho uma preguiça de raciocinar. Dá para decorar? Mais uma dica, decora o 487, que é bem menor do que o 485, ele é metade. Você decora o 487. Se não for o caso de 487, é do 485, tá? Vamos lá. Gente, até aqui tá tudo bem? Tem alguma dúvida ou eu posso continuar em frente? Porque eu tô falando igual pobre na chuva aqui. Me conta se está tudo certo. Tá dando para entender. Tá dando para entender, Júnior? Um pouquinho. Que bom. Então vamos lá agora, tá? Cristiano e Yara, obrigada aí pelo feedback. Eu vou fazer um share de tela aqui com vocês, para vocês poderem seguir o artigo junto comigo, tá? Tanta coisa aberta aqui que eu nem sei como é que eu faço o share mais aqui. Cadê, meu Deus? Ah, tá aqui. Tá? Aí eu vou aumentar. O primeiro a gente vai trabalhar com 485, que é aquela sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, que não resolve o mérito, tá? Bom, vamos lá. Então, olha só, segue comigo aí. O juiz não resolverá o mérito quando não vai resolver o conflito, tá? Primeiro, indeferir a petição inicial. A petição inicial, a gente vai ter uma aula só sobre isso. A petição inicial, ela traz lá os requisitos dela. É o que a gente chama de ato formal, ato solene. Ela tem uma forma prevista em lei. Se eu não seguir essa forma prevista em lei, gente, ela tá errada. E ela é o ato mais importante do processo. Porque é a partir dela que a gente desenvolve o processo, tá? Então, se a petição inicial não tiver todos os requisitos e for indeferida, o juiz não pode dar andamento naquele processo, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito, tá? Bom, esse é o inciso 1. Inciso 2 e 3 eu gosto de explicar junto, tá? 2, o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. E 3, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Aí é o processo que fica parado por culpa das partes. No inciso 2, ele fica parado por culpa das duas partes por um ano. E no inciso 3, ele fica parado por 30 dias somente por culpa do autor. É quando o autor abandona a causa, tá? Então o juiz falou, autor, dá um novo endereço do réu. Passou 60 dias, o autor não deu.
o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito, porque não tem como continuar o processo sem ter aquela informação. Tá? Só que a gente tem que ver aqui um detalhe. Quem pode estar deixando o processo parado? As partes ou o advogado? Pode muito bem ser o advogado sem que as partes nem saibam. Então, antes do juiz extinguir o processo sem resolução do mérito, no caso do inciso 2 e no caso do inciso 3, ele tem que mandar intimar a parte pessoalmente para dar andamento no feito. Se ela não fizer isso, aí sim ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Ok? Bom, verificar a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. São os pressupostos processuais que a gente andou estudando nas últimas aulas, tá? Faltou algum dos pressupostos processuais? Primeiro, a gente vai tentar sanar um vício. Se a gente não conseguir, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito, tá? 5. Reconhecer a existência de perempção, litispendência e coisa julgada. Vou falar um trem para vocês aqui. Eu sei que litispendência, perempção e coisa julgada parece até palavrão, mas eu já expliquei todos esses palavrões para vocês. Todos eles você já sabe, tá? Perempção é a perda do direito de ajuizar uma ação, tá? Perempção, perda do direito de ajuizar uma ação, porque o autor abandonou a causa 3 vezes, ele ajuizou a mesma ação e abandonou a mesma ação por 3 vezes. Na quarta, ocorre a perempção, ele perde o direito de ajuizar pela 4ª vez. Litispendência, cai na prova. 2 ações com os mesmos elementos, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, tramitando ao mesmo tempo, tá? Coisa julgada, 2 ações idênticas, mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Uma está tramitando, tá? E a outra já foi julgada e já teve a resolução do mérito, já teve a resolução do conflito. Não posso ficar discutindo a mesma coisa forever and ever, para sempre, tá? E aí, o que vai acontecer nesse caso? Extingue a que foi ajuizada por último, tá? No caso da litispendência, eu extingo também a que foi ajuizada por último. 6. Verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Condições da ação. Legitimidade de parte e interesse processual são condições da ação. Faltou uma das condições da ação. Vai ser extinção do processo sem resolução do mérito. Quando falta uma das condições da ação, a gente fala que existe carência de ação. Ocorreu carência de ação, consequência jurídica, extinção do processo sem resolução do mérito. Tá? 7. Acolher a existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer a competência. Vocês se lembram disso lá do comecinho do semestre, antes da quarentena, onde a gente vivia naquele mundo legal, que a gente podia se abraçar, se encontrar, fazer festa, aglomeração de pessoas, que a gente reclamava que os lugares estavam cheios de gente. Ai, meu Deus, a gente era feliz e não sabia. Né? Eu mesma sou super chata. Ai, aqui tá cheio de gente, não aguento tanta gente. Agora eu só quero gente, né? Uma coisa horrorosa. Enfim, vocês veem que eu tô surtando, né? Mas enfim, se algum dia não aparecer para fazer live, né, gente? Vocês, por favor, mandam o SAMU aqui, porque pode ser que eu esteja num surto psicótico. Pois bem, a gente trabalhou as formas adequadas de resolução de conflitos, conciliação, mediação e arbitragem, né? E aí eu falei para vocês, olha, a arbitragem é uma jurisdição privada. A gente dá poder a uma câmara arbitral que tem um árbitro, tudo privado, e ele vai resolver o conflito, tá? Como é que eu dou poder para uma pessoa que não é o judiciário resolver meu conflito? A partir da convenção arbitral. Assinando um contrato onde tem uma cláusula arbitral, ou fazendo um documento depois que o conflito existe, topando resolver por arbitragem, tá? Esses 2 casos. Pois bem, meus queridíssimos, se eu assinei o contrato que tem essa cláusula arbitral, depois eu dei de João sem braço, fui lá e ajuizei a ação, o réu pode questionar isso. E o réu questionando, o que o juiz tem que fazer? Extinguir o processo sem resolução do mérito. Não vai mandar para, ele vai remeter para a Câmara Arbitral, não, porque um é privado, outro é público, são órgãos totalmente diferentes. Ele extingue e manda resolver isso lá na Câmara Arbitral. Bom, 8, homologar a desistência da ação. Cuidado. Eu desisto da ação. Eu desisto daquele processo. Eu não desisto do meu direito.
eu posso pleitear aquele direito de novo, porque o conflito não foi resolvido, então eu vou poder ajuizar a ação de novo. Quando há desistência, é da ação, é do processo. Eu vou poder ajuizar aquela ação novamente. Tenham isso em mente. Segunda coisa, muito importante. Se eu ajuizei a ação, o réu foi citado e ele contestou, ele participa da ação. Então, para eu desistir, ele vai ter que concordar. Eu só posso desistir sem o réu concordar se ele não tiver contestado ainda. Tá? Bom, continuando aqui um pouquinho. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Então, imagina o seguinte. Eu tenho a Maria e o José, que são casados. Eles têm 3 filhos. O Guinho, Zezinho e Luizinho. Tá? Bom, Maria e José resolvem se divorciar e a Maria ajuiza uma ação de divórcio contra o José. No meio do processo, o José morre antes de ser decretado o divórcio. Não foi decretado o divórcio. Maria, você não é divorciada, você é viúva, tá? E aí, nesse caso, a gente continua a ação com os herdeiros de José o substituindo? Claro que não. O Guinho, Zezinho e Luizinho vão divorciar da mãe? Claro que não. Então, quando é ação de divórcio, ela é intransmissível. E aí não dá para ser substituído pelos herdeiros. Nós vamos ter que extinguir o processo sem resolução do mérito, tá? E no demais casos prescritos nesse código. Nesses casos, gente, a extinção do processo sem resolução do conflito, sem resolução do mérito. Lembrem que a gente não pode fazer autotutela. O conflito tem que ser resolvido pelo judiciário. E aí, gente, olha a situação que eu fico. Ajuizei a ação. Houve uma sentença que extinguiu o processo sem resolver o conflito, e é uma sentença quando alguém falar assim, olha, meu processo foi arquivado e não teve resolução. Teve. Fala para a pessoa, teve. Processo só termina com sentença, tá? Sentença que pode ou não resolver o conflito, tá? Sentença que pode ou não resolver o conflito, ok? Esses são os casos em que não resolve conflito. Conflito não pode ficar engasgado aqui, não. Isso dá câncer. O que a gente tem que fazer? Não resolver o conflito? Posso ajuizar uma ação para resolver. Então, a gente fala que quando a gente tem uma sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, vai fazer uma coisa julgada meramente formal e vai me permitir ajuizar a ação novamente, tá? Então, estes são os casos 485 do CPC, em que a extinção do processo sem resolver o conflito, há uma sentença, mas essa sentença vai extinguir o processo sem resolver o mérito e eu posso ajuizar novamente, porque é coisa julgada meramente formal, tá? Alguém levantou a mão, gente, para fazer pergunta? Alguém quer perguntar? Alguém está com dúvida? Alguém vive aí? Já resolvi, Rafael? Ah, tá. A dúvida já foi resolvida? Ok. Então, vamos passar agora para o artigo 487 do CPC, tá? Para a gente ver os casos em que o juiz vai resolver o mérito. Aliás, quando o juiz resolver o mérito, é o nosso sonho. Quando a gente ajuiza a ação, gente, o que a gente quer é o quê? É que o juiz resolva o conflito. Esse é o objetivo da gente ajuizar uma ação, né? Claro que, no fundo, a gente quer ganhar também, né? Obviamente. Bom, vou aumentar aqui para vocês. A gente vai agora trabalhar, vou fazer o share de tela de novo, tá? Para vocês acompanharem comigo. Então, 487. Haverá resolução do mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção, que é o mais comum, tá? É o juiz julgar o pedido procedente ou improcedente. Se ao final da ação ele falar, autor, você tinha razão, você tem mesmo esse endereço, réu, paga aí. Acolheu o pedido. Se ele falar, autor, você não tem direito, não. Ele julga improcedente o pedido, rejeita o pedido. Então, acolher ou rejeitar o pedido é julgar procedente ou improcedente o pedido, tá? Pode julgar também parcialmente procedente, tá? Parcialmente procedente, se ele julgasse que o pedido danos morais e materiais, ele me deu só morais. Então, não julgou tudo,
procedente, mas uma parte julgou. Pode ser assim também. Decidir de ofício a requerimento sobre a ocorrência de prescrição e decadência que vocês vão estudar em teoria geral do direito privado. Mas eu já falei um pouquinho quando a gente trabalhou os pressupostos, só para repetir. Na decadência, eu perco o direito porque eu não usufruí dele no tempo legal, e na prescrição, eu perco o direito de ajuizar uma ação, porque eu não ajuizei no prazo legal. Tá? Aí o juiz vai extinguir o processo com resolução do mérito. Pegadinha, todo mundo acha que nesse caso é sem resolução do mérito, mas não é. É com resolução do mérito, tá? Prescrição e decadência é com resolução. Também há a resolução do mérito quando o juiz homologa, tá? A transação. O que é transação? É o acordo entre as partes. Gente, uma vez eu pus na prova assim. O caso, né? Ah, fulano e ciclano tinha um conflito tal, ajuizou a ação, e aí eles transigiram. Qual a forma de extinção do processo? Os alunos não conseguiam responder, porque eles não sabiam o que era transigir. Pelo amor de Deus. Transigir é fazer acordo, tá? Então, quando o juiz homologar um acordo, ocorre a transação, as partes transigiram, ele homologa aquele acordo, vira uma sentença, resolveu o conflito. Também, quando o réu reconhecer a procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. Acontece normalmente quando o pai, ou normalmente o pai, ajuiza uma ação de oferta de alimentos. Olha, eu não estou mais com a mãe, mas eu quero dar R$2.000 a título de alimentos. E ela vem aos autos e fala, aceito. Então, ele homologou, reconheceu a procedência do pedido, o juiz homologa, está resolvido. E o último, renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Cuidado. Vocês lembram que na desistência é sem resolução do mérito? Porque eu estou desistindo só do procedimento. Aqui eu estou renunciando ao direito. Eu não posso pleitear mais. Eu não quero mais aquele direito. Tá? Esses são os casos, olha como são bem menores, de resolução do mérito. Resolução do mérito, coisa julgada material. Eu resolvi a matéria. Tá? Bom, neste caso, eu não posso ajuizar novamente a ação, porque eu não posso discutir a ação onde o conflito já foi resolvido. Tá? Outro detalhe, a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito é chamada de sentença terminativa. A sentença que extingue o processo com resolução do mérito é definitiva. Por quê? Resolveu o conflito, definiu a situação. Agora, se eu tenho uma sentença que termina o processo, mas não resolveu o conflito, ela não definiu nada. Então, ela é só terminativa. Tá? Gente, alguma dúvida? Eu vou parar o share aqui agora, né? Terminei. Essa matéria não é grande, mas é muito, muito importante. Vocês têm alguma dúvida? Eu vou encerrar agora a gravação, porque isso aqui vai para o YouTube no público, inclusive, tá? Mas eu vou ficar aqui para ainda resolver dúvidas de vocês, tá?